Salmo de número 26. Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos da inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Colhas a minha alma, ou não colhas a minha alma com os pecadores, e nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei ao Senhor. Irmãos, como dissemos, nós temos vivido um período onde o culto ele é confundido, onde muitas vezes a prática da adoração é confundida de forma que tragam momentos de diversão, onde o culto muitas vezes é mais não um momento solene, digno da glória e da honra do Senhor Deus, mas em muitos lugares o culto tem se tornado em apenas um momento de distração, de entretenimento, de brincadeira. Como dizia o velho pregador Charles Spurgeon, chegará o tempo em que a igreja não terá pregadores, mas que a igreja terá palhaços trazendo apenas entretenimento ao povo de Deus. E nós estamos vivendo desse tempo. Pelas redes sociais, vocês têm visto aí muitas e muitas vezes a pregação fugindo do seu centro, a pregação fugindo do seu campo de apresentar a verdadeira palavra de Deus. Quando muito, trazem a sensação de que o suposto adorador, ele tem até mesmo o controle e o desfrute do poder de Deus em suas mãos, onde ele declara, onde ele ordena, onde ele se coloca quase como um igual a Deus, exorbitando ali o poder de Deus na prática do culto. Eu queria voltar com vocês um pouquinho nesse salmo e olhar alguma coisa do contexto. Nós temos aqui um clamor pela vindicação, pela reclamação contra uma acusação injusta. Parece que o salmista, ele estava sendo injustamente acusado de algo, e ele levanta exatamente esse clamor, se colocando diante de Deus em defesa da sua situação. O poeta, meus irmãos, nessa poesia, ele se declara inocente às acusações. Se você passar os olhos rapidamente, versículos 4 a 7, ele fala que ele não se assenta com os homens pecadores, não se associa com aqueles que são dissimuladores, não participa da astúcia ou da súcia de malfeitores. Ele é uma pessoa que tem se colocado e se resguardado num campo da inocência. O homem libertado prometeu fazer votos ao Senhor. Se você olhar aí o versículo número 12, ele vai dizer: meu pé está firme e em terreno plano, e nas congregações então eu bendirei ao Senhor. Ele se coloca como aquele que vai votar ao Senhor uma vida de consagração. O seu protesto é dramatizado numa cerimônia litúrgica. Se você olhar mais especificamente, versículos 6 e 7, ele se coloca diante do Senhor para um tempo de adoração, de entoar com voz alta louvores e proclamar as maravilhas de Deus. Um certo comentarista do passado, Alan Ross, ele vai dizer que o Salmo 26 é uma forte afirmação de integridade, revelando-se aqui uma oração reconhecida por Deus. Sobre essa base, então, ele orou com a confiança de que o Senhor lhe pouparia uma sorte como a que atinge os pecadores, ou seja, ele seria resguardado de sofrer a condenação dos pecadores. O Salmo também carrega, meus irmãos, o título de Salmo de Davi. Aliás, é a única proposição que você tem acima do Salmo, essa nomenclatura, Salmo de Davi. A intenção, então, é dizer que esse Salmo foi composto por Davi, mesmo que não haja nenhum incidente específico aqui na conjuntura do Salmo, onde a gente possa, quem sabe, procurar alocar os dizeres do salmista lá na vida de Davi. E então, mesmo que não haja esse incidente mostrando onde foi o acontecimento do Salmo na vida de Davi, quem o estava acusando, quem o estava tratando com esse desdém, mas o Salmo mostra claramente que é da autoria davídica.
Então, cerca da metade dos 150 salmos é atribuído a Davi. Se você for contar na sua Bíblia, possivelmente cerca de 70 salmos são atribuídos a Davi. Então, nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos um tema talvez um pouco longo, mas que ele possa trazer aqui a nós o pensamento do salmo. O eleito apela ao Senhor como juiz e professa a sua fé em pura devoção. O eleito apela ao Senhor como seu juiz e professa a sua fé numa devoção pura perante o Senhor. Primeira coisa que eu quero retratar então é que o eleito confia em Deus como seu juiz. Ele sabe que tem pessoas o acusando, ele sabe que tem pessoas trazendo causas contra ele, mas ele sabe que ele tem o seu caminho diante de Deus e ele se coloca diante do Senhor, reconhecendo que Deus é sim o seu juiz. Nós não encontramos, como dissemos, nenhum evento na vida de Davi onde talvez a gente poderia alocar com muita perfeição esse salmo numa situação de perseguição, numa situação de afronta, numa situação de acusação, embora alguns comentaristas procurem ajustar essa poesia nos contornos daquelas perseguições que Saul fazia contra Davi. O salmo ele vai se encaixar muito bem no esquema do juízo de apelação, ou seja, quando há um objetivo real e claro, seja por uma expressão simbólica de uma experiência que Davi tivera, ele se coloca diante de Deus, reconhecendo que Deus então é o seu juiz diante de supostos acusadores. Alguns vão olhar para esse salmo e encontrar aqui um homem, talvez que acusado de forma falsa, ele apela ao tribunal de Deus, ele recorre ao Senhor na casa de Deus, ele vai dizer que ele tem alegria em estar na casa de Deus. Robinson é um outro comentarista cristão, bíblico, ele vai dizer que no Salmo 26, ele vê ali a forma de um juramento de purificação, no qual alguém acusado de um mau procedimento faz um juramento formal de inocência. Ele foi acusado, alguém falou coisa contra ele, mas ele jura a sua inocência diante do juiz. Davi apela, meus irmãos, aqui logo de entrada nessa peça poética, para que Yahvé seja o seu juiz. Olha o versículo 1. Faze-me justiça, Senhor. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o juiz que deveria cuidar da causa de Davi aqui nessa petição. A terceira frase do verso vai apontar para a plena confiança que Davi depositava em Yahvé como seu juiz. Olha a última frase então, que é a terceira, no versículo 1. Confio no Senhor sem vacilar. Eu sei quem é o Senhor e sei que o Senhor fará justiça à minha causa. A confiança, meus irmãos, que Davi tinha em Deus era uma confiança irrestrita. Davi tinha passado por muitas situações já e provara que Deus era o seu cuidador, era o seu protetor e era o seu juiz. O salmista que se expõe para ser sondado, para ser observado pelo juiz em sua conduta, manifestada em atos externos que qualquer observador poderia então constatar, olhar para a vida de Davi e ver que de fato ele estava nessa condição de inocência diante das acusações sofridas. Então fica uma zona, quem sabe aqui um tanto quanto escondida, de algumas atitudes e intenções, você pode perceber, depois vamos olhar mais de perto, corações, rins e pensamentos que o homem não consegue, quem sabe, dominar ou conhecer plenamente, e que agora então Davi se submete a Deus como juiz. Olha o versículo 2, então, ele vai dizer: examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração, sonda-me também os pensamentos. Então, três expressões aqui são muito claras na conjunção do salmista. Se você olhar de novo, ele vai dizer para Deus: Senhor, examina-me. Ele vai dizer mais outra palavra forte: prova-me. Ainda mais, sonda-me. Então, é pedindo para que Deus olhasse o mais profundo do seu ser e percebesse de fato a sua inocência diante das acusações sofridas. Por essa razão, meus irmãos, esse comparecer de Davi pode ser um ato, talvez não físico, no templo, onde ele se desdobra ali diante do Senhor, mas num ato mental. Talvez lá na sua casa, talvez em outro lugar, ele mentalmente buscando ali essa ação poderosa de Deus sobre ele e pedindo que Deus sondasse, olhasse e penetrasse em seu ser.
Nessa sua oração, ele se apresenta sozinho no tribunal de Deus, no caso aqui, o templo, e ao tribunal de Deus na sua própria consciência, onde ele evoca e clama ao Senhor para que sonde a sua própria consciência. Versículo 3 de novo: a tua benignidade tenho-a perante os olhos, e eu tenho andado na tua verdade. Eu tenho consciência disso. A Bíblia vai mostrar para nós, irmãos, lá nas cartas de Paulo, que também Paulo foi acusado muitas vezes, e muitas vezes também erroneamente, muitas vezes também de uma forma indireta, não acusando com fatos, mas apenas com subterfúgios, e Paulo também vai evocar o Deus que sonda a sua própria consciência. Deus sabe que eu não minto, Paulo vai dizer em alguns pontos da sua defesa, ali nas cartas de Corinto. Então, que meus irmãos, o eleito de Deus, como Davi, ele pode confiar em Deus, ele pode olhar para Deus como seu juiz, na certeza de que Deus penetra o mais profundo do seu coração, que Deus sonda de fato a sua mente, a sua consciência, e sabendo que diante desse Deus nada escapa. Se você se lembra do Salmo 139, o salmista também vai dizer isso para Deus: para onde fugirei? O que eu posso esconder desse Deus? De onde eu posso estar que Deus não me veja? Então essa consciência de Davi, de que Deus é o Senhor onisciente, o Deus que conhece profundamente o seu ser. Então é Davi evocando e chamando, conclamando a Deus aqui nesse primeiro momento, para que Deus seja o seu juiz. O segundo momento que o Salmo nos apresenta, eu proporia aqui que o eleito apresenta a Deus quem são os seus opositores, quem são aqueles que afrontam o rei, ou quem são aqueles que afrontam a Davi. Então Davi se apresenta aqui ao Senhor e pede que Deus o julgue, colocando-se como íntegro. Como já dissemos, ele pede que Deus olhe, sonde e observe o seu coração, sonde a sua mente, a sua consciência, o mais profundo do seu ser, mas ele se coloca agora como alguém íntegro, como alguém ileso, como alguém que não estava atingido pelas falhas das quais ele era acusado. Apesar de ter consciência dos seus pecados, e todos nós assim o temos, né? Mas nesse caso aqui, Davi escapa de saber que ele tinha erros de fato onde ele estava sendo acusado. Só para nós reportarmos, irmãos, a essa consciência da nossa pecaminosidade, do nosso ser, eu quero convidar você a correr para Provérbios. Provérbios 20, versículo 27. Salomão, no caso, vai dizer ali: o espírito humano é a lâmpada do Senhor, que sonda o íntimo das suas entranhas. Ou seja, cada um conhece um pouco de si mesmo. Nós não conhecemos tudo de nós mesmos, mas o nosso espírito sonda o nosso interior, o nosso espírito sonda o nosso coração e conhece de fato aquilo que somos, e nós podemos ter consciência então de quem somos, o que fazemos e onde erramos. Outros provérbios também nos aconselham ter cautela sobre essa situação, e você pode voltar aí também em Provérbios capítulo 16, Provérbios 16, no versículo 2, diz assim: alguém parece limpa a sua conduta, mas é o Senhor que pesa a sua consciência. Ou seja, mesmo que o homem conheça o seu interior, mesmo que o homem conheça os seus procedimentos, o homem conheça o seu coração, mas como dissemos, é em parte, porque nós não conhecemos absolutamente nem a nós mesmos. Há pecados que nós nem sequer tomamos consciência de que os fizemos. Lá no Salmo de número 19, o salmista vai dizer lá no versículo 13, que os meus pecados ocultos também sejam perdoados, né? Então muitas vezes nós não temos consciência completa daquilo que somos, daquilo que fazemos e dos pecados nos quais labutamos. Mas no versículo 2 que ele fala, é o Senhor que pesa as consciências. O homem conhece a si mesmo, mas o Senhor conhece muito mais. O homem conhece a si mesmo parcialmente, mas o Senhor o conhece em profundidade. Ainda no capítulo 21 de Provérbios, você pode recorrer aí, capítulo 21 de Provérbios, versículo de número 2, diz assim: ao homem parece sempre reto o seu caminho, mas é o Senhor que pesa os seus corações. Então mesmo naquilo que nós julgamos que nós estamos corretos, Deus conhece muito mais. Mesmo naquilo que nós achamos que nós agimos coerentemente, Deus conhece as intenções mais profundas do nosso ser, e Ele conhece, ou Ele pesa, como diz aqui, os nossos corações. Então o homem
que medita sabe que há pensamentos internos, há movimentos internos, há situações mais profundas do seu ser que escapam ao seu conhecimento. Muitas vezes as nossas motivações mais profundas, nós nem sequer conseguimos percebê-las por completo, mas o texto diz que Deus sonda os nossos corações. Então é a partir exatamente desse padrão, de que Deus é o onisciente, de que Deus conhece tudo e profundamente, é que Davi se coloca diante do Senhor, mesmo dizendo que ele era inocente, mesmo dizendo que ele tinha inocência diante daquilo que outros o acusavam. Os crimes concretos, denunciados, podem ser graves, podem ser de fato merecedores, podem de fato recair sobre eles o juízo, não é? E você pode perceber aqui então algumas dessas citações. Versículo 4, a primeira parte, ele diz assim: não me assento com homens falsos. Talvez uma das acusações que caíra sobre Davi é que ele era um homem que caminhava com pessoas malignas, um homem que caminhava com pessoas falsas. Eu não me assento com pessoas dissimuladoras. Versículo 4 ainda, na continuação da próxima frase. Eu não me assento com esse tipo de gente. Possivelmente alguém tenha dito, Davi é um dissimulador. Davi nunca apresenta ou nunca fala de fato aquilo que é concretamente as coisas, mas ele dissimula. Versículo 5, ele diz aí ainda, eu aborreço a súcia de malfeitores. E Davi poderia estar sendo acusado de andar com malfeitores. Parêntese, Davi andou com malfeitores? Sim. Quando Davi começou a sua carreira transitar pelo palácio, ou pelas cercanias do poder em Israel, ele foi muito bem quisto, muito bem recebido, porque ele acabara de matar um gigante, e todos o aclamavam, todos o ovacionavam como o herói nacional, mas logo de cara aparece ali uma situação de repulsa da parte de Saul contra Davi, e essa repulsa vai crescendo, a perseguição vai crescendo, a afronta de Saul contra Davi toma cada vez mais espaço, de tal maneira que Davi tem que sair fora da convivência daquele ambiente. Ele já tinha sido inclusive ungido para ser o próximo rei. Saul sabia disso, e a tentativa de anular esse passo de Deus em colocar Davi como rei era uma intenção de Davi ou de Saul, porque na mente de Saul, quem deveria continuar o reinado? O meu filho Jonatas. Inclusive Jonatas se associa a Davi e começa a andar com Davi como seu melhor amigo. O pai se revolta contra o próprio filho, tenta matar o próprio Jonatas. Mas só para voltar, Davi então se aparta daquela vivência ali, cercado do poder político de Israel, e a Bíblia diz que ele vai se ajuntando a outras pessoas, e ele forma um batalhão de mercenários, pessoas de má índole, pessoas até ruins, se ajuntaram a Davi. Então teve um tempo sim que ele teve essa companhia, mas aqui no Salmo ele diz, Senhor, nesse momento eu não me assento com esse tipo de gente, eu não compartilho das vilezas tais dessas pessoas. Olha o versículo 5 ainda na parte B, ele fala, eu não me assento com os ímpios. Então Davi estava mostrando que ele poderia estar sendo acusado disto, mas que ele se resvalava de estar participando dessa vida. Versículo 9, a primeira parte, você pode correr lá. Eu não colhas a minha alma com a alma dos pecadores. Todos nós somos pecadores, mas o dizer de Davi aqui não era um pecador arrependido. O dizer de Davi eram de pecadores que viviam na dissolução do pecado. Senhor, eu não faço parte desses tais. Olha ainda no versículo 9, a parte B, a minha vida não seja colhida com a de homens sanguinários. Mesmo que ali no ambiente todo havia guerras, lutas e mortes, mas Davi se coloca como alguém que não era um sanguinário frio, um assassino frio diante das pessoas. Olha o versículo 10 ainda, em cujas mãos há crimes. Senhor, eu não tenho crimes em minhas mãos. Talvez então ainda fosse o começo da vida de Davi situada aqui, e no versículo 10 ainda ele vai dizer uma outra expressão, nessas pessoas criminosas as suas mãos estão cheias de suborno. Senhor, eu não participo disso, né? Então ele está mostrando que possivelmente ele estava sendo acusado dessa lista de erros e falhas, mas ele se colocava diante de Deus como aquele que não participava dessa perfídia.
A maneira como Davi, meus irmãos, apresenta aqui o seu perfil espiritual poderia soar de modo suspeito, como uma confissão, quem sabe, de autossuficiência, requerendo para si integridade e inocência diante de Deus. Mas será que não se justifica de modo demasiadamente perigoso essa situação em detrimento dos outros? Quando você fala, Senhor, eu sou limpo, eu não tenho falhas. Então, muitas vezes pode ser perigoso nós reclamarmos de inocência absoluta, quando nós, como já dissemos, sabemos que Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Vale lembrar aqui, meus irmãos, que o conjunto desse salmo, ele suaviza essa sua primeira impressão, onde se vê que o poeta, ele confessa a sua confiança no Senhor, ele conta a sua lealdade, conta da sua fidelidade, mas ao mesmo tempo ele pede para o Senhor ter misericórdia e graça sobre ele. Ao mesmo tempo ele pede libertação e compaixão do Senhor sobre a sua vida. Então, apesar de apresentar esse perfil espiritual, ensejando integridade, justiça, a gente pode perceber aqui que existe um tom que vai um pouco mais longe, onde, mostrando a sua integridade, ele reconhece também que ele é merecedor ou digno de ser alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Versículo 9, você pode perceber isso mais uma vez. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, e nem a minha vida com a dos homens sanguinários. A confissão de que ele merece a penalização, mas suplica pela misericórdia de Deus. Eu reconheço que sou um pecador, que eu sou falho, mas Senhor, não colha a minha alma como se eu fosse um deles. Não colha a minha vida como se eu fosse merecedor de tamanho castigo. No Salmo 26, no versículo 9, você percebe exatamente essas expressões. Não colha minha alma com a dos pecadores, ou no mesmo nível que esses tais, e nem colha minha alma com a dos homens sanguinários. Eu sou pecador, sou falho, mas eu estou num outro nível de relacionamento e de vivência, é a colocação do salmista. No verso 11, você pode perceber aqui igualmente que se acha aqui o salmista apelando pelo livramento e pela misericórdia de Deus. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Ele reconhece quem ele é, sabe das suas falhas, mas ele sabe que precisa da misericórdia e da compaixão de Deus. Então nós podemos olhar nesse salmo e perceber que o poeta fala de si, não são outras vozes apenas que acusam sobre ele, mas ele se coloca assim diante de Deus, e ele reconhece que a sua prece precisa ser elevada diante de Deus para alcance ali da sua graça e da sua misericórdia. Então nós aprendemos, irmãos, aqui no exemplo de Davi, que ao sermos destituídos do auxílio humano, do reconhecimento humano, do socorro humano, nós podemos recorrer a esse tribunal divino, a esse tribunal de Deus, e descansar na proteção de Deus. Apesar de quem eu sou, apesar da minha fragilidade, da minha debilidade, eu tenho um Deus soberano que cuida de mim. Se você trouxer para a sua vida, você poderia dizer como Davi no verso 6, Senhor, eu lavo as minhas mãos na inocência, eu sou ileso, eu estou realmente sem participar dos pecados de outros. Por mais que a gente requeira para nós esse tom de justiça, de integridade, de imparcialidade dos pecados sociais, aqui e ali, eu e você muitas vezes também pisamos fora da linha. Aqui, eu e você muitas vezes também, mesmo que em pensamento, em atitudes, em proposições internas, nós também erramos. Então, mesmo que reconhecendo a nossa fraqueza, mas também nos reconhecemos perdoados por Deus. Como foi proposto aqui nessa manhã, é o povo da aliança. É um povo que está resguardado debaixo de um pacto de Deus com esse povo. Não feito diretamente com você, mas feito com o seu representante. O nosso pacto, o pacto que Deus tem conosco, né? Ele só o tem porque ele tem um pacto com seu Filho Jesus Cristo. Ele só é o nosso Deus porque ele é o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele só zela pela sua palavra para conosco, porque o pacto foi feito não onde Emiliano assinou, não onde A ou B tem assinado esse pacto, mas onde o seu próprio Filho o assinou. Então o pacto que nós vivemos é o pacto que Deus fez primeiramente com Jesus. Nós somos afetados e somos resguardados nesse pacto.
Só lembrando rapidamente, o primeiro pacto, o pacto das obras, feito com Adão, lá no jardim, incitava que, se Adão acertasse e fosse obediente àquela proposição de Deus, todos nós estaríamos também debaixo da bênção de Adão. Mas Adão errou, e Adão sofreu a maldição de Deus, portanto, todos nós estamos debaixo da maldição de Adão. Mas quando Deus propõe um pacto em Cristo, Cristo, vamos colocar de forma bem humana, acerta na sua obediência a Deus. E Cristo, sendo o Filho obediente a Deus, ele conquista para si e conquista para aqueles que também ele representava. Então todos nós somos abençoados por Deus em Cristo Jesus. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque Cristo Jesus é o perfeito, porque Cristo Jesus é o obediente. Num terceiro e último momento aqui, irmãos, eu olho para o Salmo e vejo que o eleito apresenta aqui um culto aceitável a Deus. O poeta submete aqui na sua conduta ética, o juízo purificador de Deus, ele menciona também a sua conduta como referência a esse culto, com os seus ritos, com os lugares sagrados. No todo da Escritura, nós podemos, quem sabe, aprender que cultuar a Deus é mais que um ato religioso. Então, o seu culto não pode se limitar a esse momento dominical, de forma alguma, né? O nosso culto é mais do que vir à casa de Deus. O nosso culto é mais do que celebrarmos o Senhor, levantarmos as mãos e cantarmos louvores ao seu nome. O nosso culto é uma continuidade de vida. Rogo-vos, pois, irmãos, dizia Paulo aos Romanos, que apresenteis o vosso corpo, ali a vossa vida, na sua integridade, na sua totalidade, como culto ao Senhor. Aos Coríntios, Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja culto para Deus, seja para a glória de Deus. Então o nosso culto, ele é mais do que um mero ato religioso, litúrgico, onde nós passamos aqui com alegria e nos elevamos diante do Senhor. Então, no todas as Escrituras, nós vamos aprender que cultuar é mais do que apenas a religiosidade, mas adentra-se às raias de um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com o Senhor, que exige coerência ética, daquilo que nós discursamos no culto e daquilo que nós praticamos na nossa vida lá fora. Não pode ser divorciado da nossa vida o que nós falamos aqui, o que nós professamos aqui, com o que nós vivenciamos no nosso dia a dia lá na sociedade. Então, numa leitura puramente espiritual do Salmo aqui, uma purificação da consciência diante de Deus precede o ato litúrgico. Parece que Davi vai cultuar o Senhor, mas antes de cultuar o Senhor, ele olha para si mesmo. E não é isso que Jesus requer de nós? Disse Jesus certa vez, quando vieres fazer a sua oferta, e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, o que você faz? Para o culto. Vai resolver o seu problema, vai consertar a sua vida com o seu irmão, depois então vem e traga a sua oferta. Então essa análise, ou essa vivência interna da nossa relação com Deus, ela precisa preceder o nosso culto litúrgico. Na vivência do povo de Israel, lá nos dias de Isaías, teve um momento que Deus fala com Isaías, ou para Isaías, em relação ao povo: parem de vir na minha casa. Quem foi que requereu que vocês viessem aqui? Quem foi que pediu que vocês viessem aqui? Eu estou cansado de ver vocês matar ovelhas, derramar sangue, fazer festa de lua nova, festa de sábado. Parem com isso. Está faltando coerência entre esse ato litúrgico e entre a vida de vocês lá fora. Se você recorre para o profeta Amós, que viveu lá nos dias de Isaías também, ele vai dizer que as pessoas daqueles dias mal esperavam que acabasse o sábado, que era o dia santo e separado para o culto a Deus. Estão ansiosos para que passe logo esse dia, para que eu possa vender o meu irmão, para que eu possa trapacear com o meu irmão, para que eu possa fazer os meus negócios lá fora, sem a coerência toda ética que o momento de culto requer. Então, só para lembrar, meus irmãos, o nosso culto a Deus, ele tem que ter coerência no culto e tem que ter coerência na nossa vida. Então, é nesse sentido que Davi se coloca aqui como um adorador de Deus. O juízo e a purificação são condições para esse ato prévio de participar do culto. Você se lembra do Salmo 15? Lá no Salmo 15, o salmista pergunta: quem, Senhor, poderá entrar no teu santo templo? Quem, Senhor, poderá estar diante do Senhor?
A pergunta ali não é ir para o céu, não é ter vida eterna, mas quem pode cultuar a Deus? E ele vai dar ali uma relação de pessoas, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que não sonega, aquele que não se retrata numa palavra empenhada, aquele que mesmo com um dano próprio, ele mantém a sua palavra. Esse homem, ele pode cultuar a Deus. Então, considerando, meus irmãos, essa condição de uma análise interna, preceder o nosso ato externo de culto, o Salmo corresponde exatamente a esse esquema de uma liturgia de entrada lá daquela época, como os Salmos 15, como dissemos, como o Salmo 24, onde ele questiona quem pode cultuar a Deus. Só para você lembrar de novo, Salmo 15, 1, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem pode estar no teu santo monte? Versículo 3 no Salmo 24, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Nós temos a tendência de espiritualizar essas perguntas e colocá-las como um advento futuro. Quem é que pode estar na glória de Deus? Mas o salmista ali estava perguntando do templo, da adoração. Quem é que pode adorar o Senhor? Para adorar o Senhor, tem que preencher, então, os requisitos de uma vida analisada, reconhecida, mesmo que perceba a presença do pecado, mas um pecado confessado, um pecado contrito perante o Senhor. Então, Davi aqui, ele quer oferecer esse culto aceitável a Deus. Olha de novo versículos 6 e 7. Lavo as mãos da inocência, e assim poderei andar ao redor do teu altar. Traz para nós hoje. Como é que você pode estar na presença de Deus? Cultuando o Senhor, se antes de fazer esse ato litúrgico e público, você não se colocou diante de Deus, confessando os seus pecados, reconhecendo a sua fraqueza e pedindo graça ao Senhor. Então, se nós não buscamos o Senhor no mais íntimo do nosso coração, confessando e nos rendendo a Ele, e apenas viemos então a casa, esse ato meramente litúrgico não tem valor algum, porque precisa haver coerência com o nosso coração e com o nosso ato de adoração. Davi, então, aqui, meus irmãos, ele evoca duas figuras do tabernáculo que denotam um momento solene de adoração ao Senhor. Versículo 1, lavo as mãos. Esse ato parece indicar a purificação de Arão e dos seus filhos. Se você corre lá para Êxodo, capítulo 40, eu leio aqui versículos 30, 31 e 32, que diz assim: pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando se achegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Antes de entrar no lugar santo, lave as mãos. Antes de entrar na presença do Altíssimo, purifique-se. Lembra quando Jesus, na última ceia, depois de cear com seus apóstolos, ele tira as roupas de cima e unge-se com uma toalha, ou se coloca ali diante dos discípulos e vai lavar os pés de cada um. Todos eles aceitam ser lavados os seus pés, mas quando chega na vez de Pedro, eu não. Senhor, a mim o Senhor não pode lavar meus pés, eu é que tenho que lavar os pés do Senhor. Lembra da fala de Jesus? Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ô Senhor, então dá um banho completo, não é? Falei, não, você já está limpo, não é? É apenas as mãos e os pés. Vocês já estão limpos, irmãos. Vocês já foram purificados pelo sangue de Jesus lá no dia da sua conversão, lá naquele dia da redenção do seu coração para Cristo. Você já foi purificado e limpo, mas você se suja no andar da vida, no tocar na vida no mundo, nós sujamos as mãos e os pés. É para adorar o Senhor? Lave-se, purifique-se, confesse ao Senhor. Essa é a expressão do salmista. Lá no Isaías capítulo 1, versículo 15, o Senhor também chama ali o povo para se purificar. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, parem de fazer o mal. Esse é o culto que Deus quer receber. Se apenas vierem trazer o culto sem essa confissão, o culto não é aceitável ao Senhor. Mas uma outra figura que aparece aqui, também lá do tabernáculo, além do lavar das mãos, nós temos ali, ao redor do teu altar. Você pode olhar no versículo 6, e assim andarei, Senhor,
ao redor do teu altar. Ou seja, eu posso estar diante desse Deus maravilhoso depois da minha confissão, depois da minha purificação. É uma alusão aqui aos sacerdotes em volta do altar naqueles dias, trazendo sacrifícios, holocaustos e fazendo as oferendas agradáveis a Deus. O nosso culto, o nosso oferecer ao Senhor, seja nos nossos cânticos, nas nossas orações, na meditação, tudo isso só é recebido pelo Senhor, como diz Paulo, em sacrifício de aroma suave, se a minha vida foi de fato confessada diante do Senhor. Então, uma conduta ética é a condição para a participação de um culto válido. Se eu sou crente apenas dentro da igreja, mas lá fora a minha vida não condiz, o meu culto aqui não tem valor algum. Então esse reconhecimento de Davi, depois de lavar as minhas mãos da inocência, sim, eu posso estar na presença do Senhor. Isaías 1,13 vai dizer, Deus falando com o povo, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Se você vai lá para Amós, de novo, um profeta contemporâneo, Isaías, no versículo 15 do capítulo 5, ele vai dizer, aborrecei o mal, amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Ou seja, o culto precisa ser prático. No último dia, o rei vai separar cabritos e ovelhas. Lembra dessa parábola? E naquele último dia, ele vai perguntar, eu estive nu e vocês me cobriram. Eu estive com fome e vocês me alimentaram. Eu estive doente e vocês me visitaram no hospital. Eu estive na prisão e vocês foram lá me ver. Senhor, nós não fizemos isso para ti, quando foi que fizemos? Atos. Mais do que uma adoração apenas cultica, mais do que uma adoração apenas litúrgica, atos que atestam de fato quem somos. E Jesus vai dizer, num outro contexto, pelos frutos os conhecereis. Então o cristão ele não pode ser conhecido apenas porque ele é cristão, apenas porque ele resguarda para si uma denominação evangélica. Ele precisa ser conhecido por aquilo que de fato ele é, e é disso que o salmista nos fala aqui. Os versos antitéticos aqui, você pode perceber, eu detesto e amo. Olha o versículo 5. Em contraposição ao versículo 8. Versículo 5, eu aborreço, eu detesto. Versículo 8, eu amo o Senhor. Então, é você desprezar aquilo que é o pecado e amar aquilo que é do Senhor. Você pode ver aqui também, confirmado esse mesmo princípio, numa outra oposição, no versículo 4, a primeira parte, diz assim, não me assento, né, com os homens falsos, e também na parte final, não me assento ou não me associo com os dissimuladores. E você olha o versículo 6, eu andarei na presença do Senhor. Então eu deixo de fazer aquilo que é pecaminoso, mas eu andarei na presença do Senhor. São oposições que o Salmo nos mostram para uma conduta agradável e aceitável a Deus. Terminando, meus irmãos, uma característica dominante aqui nos adoradores de Yahvé é que esses têm um alvo, um alto valor na casa de Deus. Hoje nós temos tido uma nova nomenclatura, reverendo, né, que circunda aí no nosso meio evangélico, de os desigrejados, né? Uma pessoa realmente alcançada pela graça de Deus, que reconhece o alto valor do sacrifício de Cristo, a grandeza e a preciosidade do que é a obra salvadora. Ele não pode ser um desigrejado. Ele precisa estar onde a glória de Deus é cantada. Ele precisa estar onde a palavra de Deus é pregada. Ele precisa estar onde irmãos congregam com o mesmo afã de adorar e de bendizer o Deus Salvador. Não há espaço para desigrejados no rebanho de Deus. E é isso que o salmista vai nos mostrar aqui, versículo 8, mais uma vez. Eu amo, Senhor, o quê? A habitação da tua casa, aqui na minha versão, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, eu amo, Senhor, o lugar onde a tua glória assiste, né? Então o amar a casa de Deus, o meu pé, versículo 12, olha o versículo 12, o meu pé está firme em terreno plano, onde? Nas congregações, ali eu bendirei o Senhor, no ajuntar do teu povo, eu estarei ali para bendizer o Senhor. Então, meus irmãos, o eleito é aquele que ama a casa de Deus. Não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns, vai dizer o autor de Hebreus lá no capítulo 10.
A prática do cristão é amar a casa de Deus, é amar o povo de Deus. Então o eleito é aquele pecador que, alcançado pela graça, mediante a obra regeneradora do Filho de Deus e pela obra santificadora do Espírito Santo, ele é trazido à casa do Pai e ele invariavelmente ama esse lugar. Ele ama esse povo que aqui congrega, ele ama a comunhão que aqui se manifesta. Ele ama o lugar físico, mas ele ama também o ambiente espiritual, do manifestar da presença de Deus, como ele diz aqui, onde a tua glória assiste, onde Deus se manifesta em comunhão com o seu povo. Então, meus irmãos, apelar para Deus como juiz tem implicações na nossa vida, tem implicações nas causas e questões que circundam a vida do eleito aqui nessa jornada. Eu preciso sim olhar para mim como pecador, olhar para as acusações que podem fazer contra mim, e preciso sim buscar a Deus como meu juiz. Outros podem me julgar, outros podem me olhar de forma enviesada. Eu conheço o meu interior, é essa a palavra de Davi, e eu chamo a Deus como meu juiz. Mas existem também implicações quanto à recepção permanente na casa de Deus. Chamar a Deus como juiz é suplicar ao Senhor que Ele de fato assuma a minha causa. E se há falhas, e se há pecados, e se há transgressões, é debaixo dessa bondade de Deus, dessa misericórdia de Deus, que o homem pode ser então alcançado e a ira de Deus aplacada em Cristo Jesus. Então o culto agradável a Deus, ele só se dá de fato onde existe quebrantamento. Com o espírito quebrantado, diante do Senhor, apesar das falhas, o Senhor vai reconhecer o meu coração, vai reconhecer a minha limpeza por causa de Jesus e vai aceitar a minha adoração. Existe algo que interpõe entre a sua adoração e Deus? Existe alguma coisa que ainda fica nublando o seu relacionamento com o Senhor? Para tudo. Vá se colocar em contrição, vá se colocar em quebrantamento, vá se colocar em arrependimento perante o Senhor, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos a simplicidade de reconhecer nossas faltas, ao mesmo tempo a grandeza de reconhecer o sacrifício poderoso de Jesus, resgatando-nos da condenação e da perdição eterna, fazendo de nós adoradores, como disse Jesus, em espírito e em verdade ao Senhor.